Que a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, habite as nossas mentes e corações, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. É muito bom reencontrá-los e, mais uma vez, compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E lembrando que na semana passada nós iniciamos uma meditação no texto do profeta Isaías, no capítulo 5, os versos 8 a 25. Desta forma, nesta oportunidade, nós voltaremos a ler este trecho e meditaremos em parte dele neste dia. Isaías, capítulo 5, versos 8 a 25. O texto diz assim: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam com únicos moradores do meio da terra. Meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até altas horas da noite, até que o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então, a gente se abate, o homem se avilta, e os olhos do altivo são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos que estarão abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. E dizem, apresse-se, Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo nas ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Quero lembrar parte do verso 9. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até as casas grandes e belas ficarão sem moradores. Como eu disse, na semana passada começamos a nossa meditação no texto de Isaías, capítulo 5, versos 8 a 25. Relembramos que estamos vivendo num mundo caído, numa sociedade que caminha para a autodestruição. Vivemos num mundo cheio de imperfeições, de miséria, de injustiça, um mundo cheio de violência. Isso nos leva inevitavelmente a descobrir que vivemos num mundo caído, símbolo de Caim e seu desamor, num país onde campeia a injustiça, a opressão e a corrupção institucionalizada, no país dos coisificados boia-frias, dos alienados caboclos nordestinos, das mulheres e crianças marginalizadas e excluídas das principais decisões da sociedade em que vivem, dos escravizados que dependem do salário mínimo para sobreviver. No mundo
onde a própria imagem humana tem sido transformada em mercadoria que pode ser comprada ou vendida como objeto nos balcões de mão de obra barata e de coisificação do ser humano, enquanto instrumento de enriquecimento de poucos para empobrecimento de muitos. Isso se evidencia pelo fato de já não mais nos preocuparmos com as crianças que morrem de inanição por não terem o que comer. Já não mais nos sensibilizamos com milhares e milhares de meninos e meninas que perambulam pelas ruas e batem à nossa porta em busca de um simples prato de comida. O que falar da violência urbana e rural que destrói os nossos irmãos e que os dizimam como se fossem animais prontos para o abate e a destruição anônima, sem rosto, sem nome, sem protestos. Vemos a morte e não mais nos condoemos com ela. A Covid mata milhares e milhões de pessoas no mundo e nós nem sequer estranhamos o porquê de tanta morte. Vemos a morte, a injustiça, a violência e a miséria que estão dizendo constantemente não à vida. E por isso, precisamos, ao olhar à nossa volta e olhar para a palavra de Deus, nos indagarmos. Por que a nossa civilização, por que o nosso mundo está do jeito que estão? Apontamos na semana passada algumas possíveis respostas, quais sejam. A primeira apontada na semana passada foi que nós estamos assim por causa do materialismo. Porque há uma fome insaciável que se expressa em busca permanente de bens e de coisas. Tudo em nosso mundo, tudo em nossa civilização promove o materialismo. Até a religião hoje só é boa se encorajar o materialismo, a acumulação dos bens, a riqueza desenfreada. Não importa quantos bens, não importa quão inteligentes, não importa quão prósperos, não importa quão poderosos nós sejamos, se as coisas continuarem como estão, e nós continuarmos na nossa teimosia, o fim de tudo isso será triste e de grande desolação. Semana passada nós apresentamos uma segunda resposta e dizemos que nós nos encontramos nessa situação por causa do hedonismo, por causa da nossa obsessão, por causa da nossa mania, por causa da nossa busca doentia do prazer. Nós somos uma civilização de busca desenfreada pelo prazer. O prazer se transformou num bem maior da vida. Busca-se o prazer pelo prazer. E hoje continuaremos a enfrentar a mesma indagação e, a partir do texto do profeta Isaías, tentaremos encontrar novas respostas. Por quê? Por que a nossa civilização, por que o nosso mundo está do jeito que está? A palavra de Deus nos ajuda a responder com a seguinte resposta: por causa da nossa iniquidade. A nossa civilização é a razão de ser da nossa infelicidade ou a iniquidade da nossa civilização é a razão de ser da nossa infelicidade? A palavra de Deus reverbera para aqueles que assim procedem, dizendo: ai daqueles que puxam para si iniquidade, que para isso usam o tirante da mentira e do pecado, e que para isso usam as cordas da injustiça. O texto refere-se de forma forte, de forma firme, de forma rigorosa, de forma vigorosa, determinada, desejada, com que nos atrelamos à iniquidade. Nós nos atrelamos sempre aos tirantes da mentira, nós nos atrelamos sempre às cordas da injustiça. Por suborno justificamos o perverso e ao justo negamos justiça. Mentira, injustiça são as marcas da iniquidade. Quanta riqueza rastreada na mentira. Se pensarmos na riqueza do mundo inteiro, em termos de 3 inteiros, 3 terços, apenas 1 terço é da economia real. Apenas 1 terço tem lastro. 2 terços é a riqueza da mentira. 2 terços é a riqueza virtual. 2 terços é a riqueza da exploração. É a riqueza do jogo. É a riqueza do blefe internacional. É a riqueza dos papéis podres. É a riqueza da fortuna que não existe, do dinheiro que não é. Mas mesmo boa parte da economia real, aquela que tem lastro, boa parte dela foi gerada à custa da pobreza do mundo, a custo da indigência das nações, da exploração dos povos, a custo do sacrifício, da fome, da miséria daqueles que nada têm. O famoso G7, o grupo das 7 nações mais ricas do mundo, tem se reunido frequentemente, mas tem se recusado a qualquer gesto de ajuda às nações mais pobres. Mas são elas que, por ironia, são elas que poderiam emprestar bilhões, são elas que estão perdendo trilhões, estão contemplando estupefatas o derretimento do seu ouro e da sua pátria. E a palavra de Deus que diz que toda iniquidade será castigada por uma simples razão.
nós colhemos aquilo que plantamos. Por quê? Porque a nossa civilização e o nosso mundo estão do jeito que estão. A palavra de Deus nos ajuda a responder com uma outra forma, por causa da sua perversão moral. É o mundo daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. É o mundo daqueles que transformam a treva em luz e a luz em trevas. E é o mundo daqueles que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ser pervertido é pior do que ser imoral. Os pervertidos vão além da imoralidade. Revertem a moralidade, trocam o mal por bem, o bem por mal, trevas por luz, luz por trevas, amargo por doce, doce por amargo. Derrubam todos os valores. Há uma inversão deliberada dos valores universalmente aceitos. Isso pode ser visto em indivíduos, isso pode ser visto em nações, isso pode ser visto em povos, isso pode ser visto na comunidade internacional. Tudo está de cabeça para baixo e de pernas para o ar. Essa é uma das características mais fortes, mais típicas do tempo em que estamos vivendo. Na verdade, não há nada de novo, não há nada de extraordinário nessa inversão de valores do nosso tempo. A palavra de Deus já afirmava que isso aconteceria. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será. Assim como foi nos dias de Ló, assim também será. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será. Mas onde está o fim de tudo isso? E para onde tudo isso nos levará? Também não há segredo. Tudo isso nos levará à derrota. Tudo isso nos levará à escravidão. Tudo isso nos levará à autodestruição. Tinha razão o grande historiador inglês do século XX, Arnold Toynbee, quando disse que existiriam 7 grandes civilizações da história da humanidade e nenhuma delas morreu. Todas se suicidaram. Em outras palavras, nós também estamos nos suicidando. Nós estamos nos suicidando como civilização. Por quê? Porque a nossa civilização e o nosso mundo estão do jeito que estão. A palavra de Deus nos ajuda a responder com uma outra questão. Nossa civilização está do jeito que está por causa do nosso orgulho. Somos uma civilização e somos um mundo sábio aos nossos próprios olhos. Somos muito orgulhosos da nossa sabedoria mundana. Quando o Titanic deixava o porto do sul da Inglaterra para sua viagem fatídica a Nova York, o comandante, em sua fala aos passageiros, pretendendo infundir confiança, mas no fundo, cheio de orgulho, dizia: nem mesmo Deus pode afundar esse navio. Quanta leviandade, quanta pretensão. Mas o fato se repetiu durante os abalos da economia de 1997, proferido por Soros e por David Wilkerson, no leste europeu e na Ásia. Neste ano, o New York Times publicou uma charge onde ele reproduziu o Titanic, deixando o porto, e em lugar do nome Titanic, estava escrito no navio Economia dos Estados Unidos, e abaixo da charge os dizeres: nem mesmo Deus pode afundar esse navio. O que vemos hoje? O Titanic está mais uma vez afundando para o desespero de todos os seus passageiros vindo dos 4 cantos da terra. Este mesmo orgulho varreu os Estados Unidos em 1929 por causa da Grande Depressão. Anos antes, nas vésperas, na preparação da Grande Depressão, o sentimento da nação era: nós podemos vislumbrar adiante, sim, 50 anos de prosperidade, com 2 galinhas em cada panela e com 2 carros em cada garagem. Tudo virou pó. De um dia para o outro, tudo se acabou. Temos dificuldade em ver os sinais dos tempos e mais ainda precisamos da coragem de despir a roupa do orgulho e vestir a roupa da humildade. Estamos aprendendo essa lição como nação, estamos aprendendo essa lição como povo e como civilização às duras penas. E será ainda a duras penas. Por quê? Porque a nossa civilização e o nosso mundo estão do jeito que estão. Numa única palavra. A palavra de Deus nos diz: porque ela tem ignorado Deus. Vamos continuar desse jeito, porque rompemos com a fonte da vida. E a fonte da vida é Deus. Nós nos separamos de Deus, nós criamos uma ruptura, um abismo entre nós e o nosso Deus, e queremos que tudo continue como dantes. Queremos que tudo dê certo em nossa vida. Isso nunca acontecerá. Em certa ocasião, em Nova York, alguém durante a noite pichou um muro com a famosa frase de Nietzsche dizendo: Deus morreu, e assinou Nietzsche. No dia seguinte, amanheceu outra pichação nos mesmos lugares, e disse: Nietzsche morreu, assinado Deus.
Isso é o símbolo do nosso tempo. Esse é o símbolo da nossa época. Não foi Deus que morreu, é o homem que está morrendo. É a humanidade que está se matando. É a humanidade que está morrendo e está se matando ao mesmo tempo, porque cortou a sua fonte de ligação, cortou o respiro de sua alma, cortou o haleito de seu espírito. E somente a reconciliação da humanidade com a criação de Deus, do ser humano com o próximo e consigo mesmo, será capaz de mudar a nossa história, de mudar o nosso destino. Nós somos desafiados a plantar e a semear os destinos de uma nova história, de um novo momento. E por isso nós somos chamados a voltar as nossas vidas, as nossas preces ao nosso Deus, o Deus de toda a glória, de todo louvor e de toda a honra. Só lhe deu glória.